Fronteira Notícias, primeira edição. Oferecimento Torra, a moda do preço baixo. E Tamboré Prudente, o residencial alto padrão fora dos padrões. Viva novos tempos. Bem-vindo, um bom começo de semana para você. Vamos aos destaques dessa segunda-feira. Prefeitura de Prudente publica decreto fixando o novo valor da passagem de ônibus. E os terminais da Zona Norte, Sul e Oeste agora têm prazo para começarem a operar. O David de Tarso fala de outra cobrança que está mexendo com o orçamento de muitas famílias. As reclamações não param de chegar. Mais moradores reclamam da conta de energia. Eles dizem que não aumentaram o consumo, mas o valor da conta aumentou. A repórter Mariane Santos fala hoje de combate à dengue. Tem mutirão aí, Mari? Tem sim, só está começando, viu? A prefeitura vai recolher até o final desse mês aqueles materiais que estão sem uso e podem servir de criadouro para o mosquito. A repórter Bruna Bachega te mostra o domingo de orações ao padroeiro de Prudente, São Sebastião. Essa foi a última celebração do dia na Catedral de São Sebastião, aqui em Prudente. A missa ficou lotada e os fiéis aproveitaram para fazer pedidos e, claro, agradecimentos. E na nossa programação, a semana começou com uma novidade. O Bom Dia Fronteira está com um novo horário. O Júnior Pascoaloto vai mostrar aos bastidores como é para colocar o jornal no ar para você. Pouco mais de 5 horas da manhã e a Thalita Lopes já está aqui na redação. Junto com o Tiago, ela escreve e organiza tudo que vai ao ar durante o jornal. E o Campeonato Paulista começou, você vai ver os gols aqui e também as fotos que mandaram pra gente mostrando o eclipse na nossa região. Fronteira Notícias está no ar. Meio-dia, 4 minutos, uma boa tarde para você. Se o ônibus está na sua rotina, no seu caminho para o trabalho, para a escola, para a faculdade, já pode começar a fazer as contas aí, porque agora é oficial. Foi publicado hoje o decreto que fixa novos valores das passagens de ônibus aqui em Prudente. A repórter Heloíse Ramada vai trazer os detalhes desse decreto, falando que vai mexer diretamente com a vida de quem depende desses ônibus. Elô, uma boa tarde para você. Boa tarde, Murilo. Boa tarde para todo mundo. Eu vou começar falando, é claro, do valor da tarifa. Hoje ela está custando R$ 3,50, mas já depois de amanhã, na quarta-feira, esse valor vai passar para R$ 4,10. Se a gente fizer um cálculo bem rápido aqui, são 60 centavos a mais. Se somar ida e volta, dá R$ 1,20. Em 10 dias são R$ 12 e em 30 dias são R$ 36. Esse reajuste já vinha sendo negociado entre a Prefeitura e a empresa Prudente Urbano desde o começo do mês. No decreto publicado hoje, a Prefeitura explicou todo o processo de negociação e os cálculos feitos para se chegar ao valor, reforçando que os valores são calculados a partir de uma metodologia e não pelo índice de inflação. Outro detalhe importante para quem pega ônibus aqui em Prudente, em várias partes, é que esse edital também traz fixados prazos para que os terminais urbanos que hoje estão parados comecem a operar. Vamos ver aí nas imagens, olha só, esse é o terminal da Zona Norte de Prudente. Ele fica perto da ESF do bairro Brasil Novo, da unidade de pronto atendimento da Zona Norte. Esse terminal, segundo o edital publicado, hoje deve começar a operar dia 1º de fevereiro. Nas imagens a gente pode ver muita areia acumulada em vários pontos e iluminação quebrada também. Na sequência, para início de operação, vem o terminal da Zona Sul. Para você saber, é esse que fica perto dos prédios da CDHU do bairro São João. Nesse terminal, os trabalhos devem ser iniciados no dia 1º de março. E lá a gente pode ver também telhas quebradas, falta de cobertura em algumas partes e também restos de material de construção. E o terceiro terminal que deve entrar em operação é o da Zona Oeste, aquele que fica
indo sentido Álvares Machado. Esse terminal da Zona Oeste deve ter operações iniciadas no dia 2 de abril. Nesse terminal também tem até aviso de banheiro quebrado, falta de porta, quadro de energia quebrado também, ou seja, sinais de vandalismo. A gente não citou o terminal da Zona Leste, porque lá é o único que está em operação. Então você aí que anda de ônibus, anote bem essas datas, porque o Fronteira Notícias também já colocou na agenda e, claro, vai cobrar que tudo seja cumprido. Murilo? É isso aí, Elô. Claro que mais do que saber quando os terminais vão funcionar, é preciso saber se a integração vai funcionar. Ou seja, a pessoa pagar uma só passagem para, de repente, trocar de ônibus, fazer um outro trajeto. As novas linhas que foram prometidas de terminal direto para o centro, diminuindo a quantidade de veículos e aí podendo, quem sabe, reduzir a passagem, que foi uma outra fala muito forte no passado. E também saber como vai ser a reação de alguns órgãos, como, por exemplo, Ministério Público e até mesmo o PROCON, já que esse percentual de aumento no valor da passagem foi muito acima da inflação registrada no período e há que se entender como é que foi feito esse cálculo. Agora, oficialmente decretado o valor, há que se saber se outros órgãos devem tomar medidas para pelo menos saber como é que foi isso, já que toda a análise foi feita apenas entre a Prefeitura e a empresa. Os outros órgãos, acredito que também devam ter acesso a esses valores. Elô, obrigado pelas informações direto do Centro de Presidente Prudente. Neste domingo foi comemorado o dia de São Sebastião, padroeiro de Prudente. Por aqui, muitos devotos foram à missa para pedir e agradecer as graças alcançadas. A imagem de São Sebastião estava em destaque no altar da missa e também nas mãos do seu Adão. De um lado, o santo e do outro, uma formosa manga. Ele cultiva frutas e no dia do santo, considerado o protetor da humanidade contra a fome, peste e guerra, ele foi à missa com um objetivo especial. Para agradecer ele. Ele dá força nas minhas pernas, força no meu braço, no meu coração e na minha mente. Ele deu a semente para cada um de nós plantar e ele faz a parte nossa e a parte dele. Dia 20 de janeiro foi o dia em que o santo foi executado. Ele é padroeiro de Presidente Prudente e de outras cidades do Brasil, como a capital do Rio de Janeiro. São Sebastião foi um grande discípulo missionário de Cristo Jesus. Ele pertencia a soldado da corte romana, mas fiel discípulo de Jesus. Naquela época, então, no caso, não podia manifestar a fé cristã. Caso contrário, estava sujeito, no caso, até a morte. E ele, uma vez tendo tornado cristão, uma vez batizado, professava a fé e vivia essa fé também no dia a dia, na família, na comunidade, na sociedade. Essa foi a última celebração do dia aqui na Catedral de São Sebastião, em Presidente Prudente. A missa ficou lotada. Os fiéis aproveitaram para fazer pedidos e, claro, agradecer. Eu tenho muitos pedidos para fazer e muito que agradecer. E são coisas que eu estou precisando muito de alcançar essas graças. Então a gente tem fé, então a gente tem que vir aqui tanto para agradecer como para pedir. Mais agradecer do que pedir, né? Porque graças a Deus a gente estando com saúde, estando com a vida, já é uma grande coisa na vida da gente. E eu já estou aqui com o Tiago Evandro Rodrigues, que passou a madrugada observando o céu. Tiagão, teve um fenômeno que muita gente acompanhou, só que para isso tinha que estar acordado mesmo de madrugada. Como é que foi o eclipse visto lá dos Sete Copas, Tiagão? Foi bonito, viu, Murilo? Boa tarde para você, boa tarde para você que está acompanhando aqui o Fronteira Notícias. E o detalhe, a Lua atingiu um tom avermelhado essa madrugada, nesse eclipse que foi total. Ela ficou bem coberta com a sombra da Terra. Isso ocorreu exatamente às 3h12 da manhã. O eclipse começou à 00h36 e acabou às 5h48 da manhã e a região pôde acompanhar. Nós recebemos muitas fotos e vamos mostrar para você de casa algumas do pessoal que mandou detalhes aí do eclipse aqui no Oeste Paulista. Acompanha aqui comigo, olha só, o Francisco Torturello mandou essa foto aqui de Presidente Prudente. Nós temos também a imagem que o Indalécio Costa Rodrigues, ele fez uma imagem um pouquinho mais fechada da Lua. Quem caprichou no clique também e mandou aqui para o Fronteira Notícias foi o Vitor Medeiros. Você pode, o pessoal mandou tanto pelo aplicativo Fronteira e Você, quanto pelo nosso WhatsApp, o 981 15 9305. Tem mais uma foto do Vitor, em outro momento, com a Lua já metade encoberta e metade aparecendo. Isso aqui é o momento que ele estava bem fechadinho já. A imagem do Luiz Carlos Leandro, que é de Junqueirópolis. Um clique bastante
fechadinho aí do Luiz Carlos e essa imagem novamente do Francisco Torturello, Murilo. Esse eclipse que começou aí no começo da madrugada, foi praticamente a madrugada toda, que eu acordei 4 da manhã lá no Sete Copas para poder vir trabalhar hoje no novo Bom Dia Fronteira. Eu estava reparando, por volta das 4 da manhã, a lua estava um quarto mais ou menos encoberta, mas estava um espetáculo o céu aqui do Oeste Paulista, Murilo. É muito bonito e as fotos muito bacanas, o pessoal com equipamento certinho. Com o celular é difícil registrar esse momento, viu, Tiagão? Eu confesso que eu tentei fazer uma foto, falei, vou fazer uma foto, vou levar lá para o Bom Dia, para o Fronteira Notícias, mas no meu celular não foi possível. Não, mas com o equipamento certo, olha cada imagem bonita e esse tom avermelhado aí na lua, muito bacana. E vamos seguindo em frente, então, vamos ver agora como está o céu de Prudente, nós temos imagem ao vivo agora do céu de Presidente Prudente, algumas nuvens esparsas, Murilo. A gente percebe aí o sol aparecendo também e brilhando forte nesse horário. Agora está fazendo 30 graus aqui em Presidente Prudente e a umidade relativa do ar por volta dos 60%. Dando um giro pelo Oeste Paulista, imagem de Dracena aí na sua TV. O céu bem parecido com o de Prudente, a temperatura também de 30 graus e a umidade relativa do ar em Dracena na casa dos 67%. E olha, pode se preparar porque a tarde dessa segunda-feira vai ser bem quente aqui no Oeste Paulista. Eu mostro para você as temperaturas, acompanhe só comigo. Em Prudente deve chegar aos 34 graus. Agora em Dracena, em Lucélia, em Mirante do Paranapanema e em Presidente Venceslau, a temperatura deve chegar aos 36 graus. Agora você pode reparar a chance de chuva na casa dos 80%, a quantidade esperada é de 10 milímetros, ou seja, são as famosas pancadas no fim do dia, que podem vir até um pouquinho mais forte, mas não tem previsão de temporal, pelo menos no alerta do INPE para essa segunda-feira. E uma outra informação importante é isso aqui, o índice de radiação ultravioleta, na casa dos 14, ele vai de 1 a 14, ou seja, está bem alto, então protetor solar se você for sair ao sol. Tá aí, tem muito sol, a gente viu poucas nuvens no céu, o sol brilha forte e aí o pessoal tem que se cuidar mesmo. Tiagão, obrigado pelas informações hoje. É isso, Murilo. Tchau. Tchau para todo mundo, até a próxima. E a gente vai fazer agora uma pausa rápida. Ainda hoje a gente tem as explicações da concessionária de energia para o aumento na conta que muita gente vem questionando. Depois do intervalo, você vai saber por onde deve passar o mutirão em Dracena, que está recolhendo materiais que acumulam água. São os trabalhos contra a dengue. E o que fazer para combater os escorpiões, hein? Na Nova Alta Paulista, eles voltaram a atormentar os moradores. Você vai ver uma reportagem a seguir. Saiba também como foi que um carro foi parar na calçada, capotado. A gente volta bem rapidinho, logo depois do intervalo, agora meio-dia, 14 minutos. Meio-dia, 17 minutos, Dracena está intensificando o combate à dengue a partir de hoje. Começou o primeiro mutirão de combate ao mosquito Aedes aegypti, que transmite também a febre amarela e outras doenças. Os caminhões vão percorrer a cidade até o dia 30, recolhendo materiais que estão sem uso nas casas. A repórter Mariane Santos está ao vivo com a gente, vai trazer mais informações e contar, inclusive, até que horas vão esses trabalhos durante a semana. Mari, boa tarde para você. Oi, Murilo, boa tarde para você, boa tarde a todos. Olha, os caminhões estão passando nos bairros das 7 da manhã às 5 da tarde. Sobre esse assunto eu vou conversar aqui com a Aline Andrade. Aline, boa tarde para você. Conta pra gente quais materiais estão sendo recolhidos e qual é a orientação aos moradores. Boa tarde, Mari, boa tarde a todos. Está sendo recolhido todo e qualquer material que possa ser criador do mosquito Aedes aegypti. Na maioria são móveis velhos, né? Latas, frascos, então todo esse material o morador pode colocar na calçada para ser feito o recolhimento. E lembrando que a gente está entregando o folheto e no folheto está a data de um dia antes do recolhimento, para não correr o risco do caminhão passar e o morador colocar depois. Aline, Dracena já registrou nos primeiros dias desse ano 5 casos de dengue, né? Não é um número tão expressivo, mas que preocupa bastante, né? Sim, preocupa bastante porque nós tivemos 5 casos no ano todo, o ano passado, 2018, e esse ano já temos 5 casos, então já é o número igual. E nós temos algumas cidades próximas que já estão com epidemia e a gente não quer viver uma situação que nós vivemos em 2015 com quase 1.500 casos de dengue. Então hoje os caminhões já passaram aqui no bairro Metrópole, de onde a gente fala ao vivo agora, mas à tarde os trabalhos continuam, né? Isso, à tarde os caminhões vão estar passando no Distrito Industrial, Distrito Comercial, Parque Dracena, Campo Belo 1 e 2, Jardim das Nações e partes do centro. Tá
Ok, obrigada pela sua participação. Bom, como nós já falamos aqui, esse mutirão vai até a próxima quarta-feira, dia 30, e nós preparamos um cronograma para você se organizar aí. Então, vamos começar pela terça-feira, amanhã. Os caminhões vão passar em partes aqui do bairro Metrópole, partes do centro, Jardim das Palmeiras 1, 2 e 3, Jardim Europa e também no Jardim Vera Cruz. Na quarta-feira, Jardim Jussara, Jardim Bortolato, Vila Itália e Jardim Éden, entre outros. Na quinta-feira, bairro São Francisco, Vila Lucélia. Na sexta, Virgílio Foravante, Jardim dos Pássaros, Jardim Brasilândia e também no Jardim Primavera. O mutirão, no sábado e domingo não tem mutirão e, como a gente disse, os trabalhos vão até a próxima quarta-feira, dia 30. Como a Aline falou, o vereador está recebendo um folheto. Então, para você saber aí certinho em qual dia os caminhões vão passar aí no seu bairro. Tá aí, a gente acompanhou as informações sobre esse cronograma em relação ao combate à dengue lá em Dracena. Se você quiser saber todos os detalhes, pode acessar também o g1.com.br/TV Fronteira, que tem também as informações sobre essa ação. A gente teve um probleminha de áudio na comunicação com a Mari, direto lá de Dracena, mas a gente continua falando da Nova Alta Paulista. A gente vai acompanhar como é que foi uma ação e como é que está sendo a preocupação dos moradores em relação aos escorpiões que têm aparecido lá na cidade e atormentado a vida de muita gente. Vamos ver a reportagem. Dedetização, aplicação de veneno caseiro e proteção em ralos e portas já não têm sido suficientes para evitar o aparecimento de escorpiões na casa da Janaína, que fica no bairro Emílio Zanata, em Dracena. Ela conta que em um ano encontrou 35 animais peçonhentos dentro de casa. A gente fica refém dentro de casa, a gente fica preocupada 24 horas, olhando para o chão. É uma sensação terrível. A Janaína acredita que os escorpiões estão vindo dessa área verde que fica bem em frente à casa dela. No local, inclusive, encontramos alguns materiais que podem servir de abrigo para os bichos, como, por exemplo, telhas e madeiras. E essa situação vem sendo enfrentada por muitos outros moradores aqui de Dracena. É que, segundo a Vigilância Epidemiológica, de janeiro a dezembro de 2018, o número de escorpiões encontrados aqui na cidade subiu mais de 80% em relação ao mesmo período de 2017. Passou de 242 para 445. Já no caso dos registros de picadas, o aumento foi ainda maior, de quase 200%. No ano passado, 120 pessoas foram picadas, enquanto que em 2017 foram 41. O número do aparecimento de escorpiões e picados ele tem aumentado não só no nosso município, mas em todo o Brasil. Agora, nessa época de muito calor, a tendência dele é vir para dentro das residências, né, para encontrar um local mais úmido, mais fresco, além de ainda ter muitos locais com abrigos para o escorpião. A chefe de comunicação da Secretaria Municipal de Saúde disse que falta conscientização e que muita gente anda acumulando nas calçadas materiais que podem servir de criadouros. Ela explicou também que quando o morador informa o aparecimento dos escorpiões, os agentes vão até o local e fazem um trabalho de orientação, mas que, por ordem do Ministério da Saúde, o município é proibido de usar qualquer tipo de veneno. Ela reforçou também as orientações de prevenção. Restos de materiais de construção, telha, tijolo, madeira, elimine tudo isso. Fresta, se tiver alguma fresta, qualquer azulejo solto pode ser um abrigo para o escorpião. É muito importante tampar os ralos, porque o escorpião ele vem do esgoto também. Mas quem, assim como a Janaína, já tomou todas as medidas indicadas e ainda não consegue evitar o aparecimento dos bichos, o cenário é desesperador. E a gente não tem paz. A chefe de comunicação da Secretaria de Saúde orienta ainda que as pessoas que forem picadas por escorpião procurem o pronto atendimento municipal. Você pode ter mais informações no telefone 3822-2621. E agora a gente vai dar uma olhada no que está em destaque lá na internet, no nosso portal g1.com.br/TV Fronteira. A gente começa com uma notícia da Polícia Militar, que entregou kits escolares a crianças e adolescentes lá em Sandovalina. Após uma doação, foram montados 40 pacotes compostos por caderno, lápis, borracha e caneta. Para a Polícia Militar, o sorriso no rosto dos pequenos é gratificante. A gente tem uma imagem bem bacana dessa entrega para as crianças, material escolar. E agora uma informação também lá de Adamantina. A Prefeitura abriu a venda de uma área na zona rural pelo preço mínimo de R$ 850 mil. O Executivo alega
que o terreno de 196 mil metros quadrados foi adquirido para a construção de casas populares, mas vistorias da CDHU comprovaram que a área era inadequada para essa finalidade. Esses, então, os destaques do nosso portal g1.com.br/TV Fronteira. A gente vai fazer mais uma pausa rápida agora. Se você tiver com dúvidas sobre um aumento na sua conta de luz, continue ligado aí. Ainda hoje, um representante da concessionária da empresa que atende Presidente Prudente e região vai explicar isso. E a gente fala de acidentes do fim de semana. Um deles foi esse aí no centro de Prudente, um carro capotou. E quem está vindo para o estúdio é o João Paulo Tílio. Ele vai mostrar para a gente os principais lances dos grandes times paulistas que estrearam no Campeonato Paulista nesse fim de semana. A gente volta já, agora meio-dia, 25 minutos. Meio-dia, 28 minutos, o laudo da perícia vai dizer como uma jovem de 23 anos de idade perdeu o controle da direção do veículo e bateu num poste nesse domingo de manhã. O acidente foi na Avenida Ana Jacinta, aqui em Presidente Prudente. Segundo a Polícia Militar, ela seguia no sentido bairro-centro e depois do impacto que destruiu o poste, o carro parou na pista contrária. A jovem teve apenas ferimentos leves, foi socorrida pelos bombeiros e levada para o hospital regional. A concessionária de energia informou que o poste vai ser trocado e que, para isso, cerca de 400 casas devem ficar sem energia nesta segunda-feira. A expectativa é que essa interrupção dure cerca de 2 horas. E nesse domingo, um outro acidente chamou a atenção por aqui. Uma telespectadora estava passando pelo cruzamento das ruas Rui Barbosa e Siqueira Campos, no centro da cidade, e viu essa cena aí de perto. A Polícia Militar e o resgate ainda faziam o atendimento no local. Segundo a polícia, o acidente envolveu 2 veículos. Como você vê, um deles capotou e foi parar na calçada. A cena chamou a atenção de bastante gente, mas nada grave aconteceu com quem estava nos veículos. E na região de Campinas, em Americana, um acidente chamou a atenção e, infelizmente, os envolvidos não sobreviveram. O carro em que estava um casal caiu de um viaduto. Os 2 morreram no local. O motorista Dimas Henrique Marques Argentim, de 27 anos, e a namorada dele, Ana Paula Braga, de 36 anos, que estava no banco do passageiro, voltavam de um encontro com amigos. Os bombeiros foram acionados por volta das 5 horas da manhã e, quando chegaram ao local, encontraram um veículo caído no vão entre as 2 vias. As vítimas, que ficaram presas às ferragens, já tinham morrido. Foi uma queda de cerca de 15 metros. O carro ficou totalmente destruído e partiu ao meio com o impacto da queda. A família foi avisada e, muito abalado, o pai do rapaz compareceu ao plantão policial. E hoje volta o calendário de vencimentos do IPVA. Hoje está vencendo a primeira parcela ou então o prazo para pagar o imposto em cota única com desconto para quem tem veículo com placas final 9. A gente vai aproveitar para dar uma olhada no trânsito lá no centro de Presidente Prudente e vamos também ver como é que está a movimentação por lá. A gente vai lembrar você, vamos fazer o seguinte, vamos tirar essa imagem daqui por enquanto, vamos ver como é que está a situação mais tarde. Agora a gente fala como é que estão as informações em relação ao pagamento do IPVA. O contribuinte tem que ir para uma agência bancária com o número do Renavan ou então usar a internet. Dá ainda para fazer com o débito agendado. Dá para pagar o IPVA em cota única nesse mês de janeiro, aproveitando aí o desconto de 3%, ou então parcelar o tributo em 3 vezes de acordo com o final da placa, aí paga a primeira parcela agora. Uma outra opção é pagar tudo lá em fevereiro, só que aí não tem desconto. Amanhã é o último dia, o vencimento para os veículos com placa final 0. A gente fala agora de esporte, isso porque começou o Campeonato Paulista de 2019, um campeonato que mexe muito com as emoções do torcedor, inclusive aqui na nossa região. E esse é o meu primeiro assunto, na conversa com o João Paulo Tílio, que já está aqui com a gente. Tílio, muito esporte nesse fim de semana. O torcedor estava com saudade do futebol, o Campeonato Paulista começando, e começando bem para o Santos, que conseguiu uma vitória magrinha, mas importante, né, João? Boa tarde. Sim, Murilo. Boa tarde a você, boa tarde a todos. Terminou aquela ansiedade dos torcedores para ver logo a bola rolar, mas começa também um pouco da braveza das mulheres que não gostam de ver muito, dividir o controle, né, Murilo, da televisão. Agora começa realmente para valer o calendário do futebol profissional e no Brasil todo. Campeonato Paulista rolando, o Santos conseguiu uma vitória por 1-0 e eu acredito que nesse momento do campeonato, mais importante que desempenho é resultado.
porque os mesmos 3 pontos da primeira rodada valem lá para a última rodada. E no desempenho, a gente sabe que é tudo muito cedo para a gente avaliar. Os times tiveram cerca de 15 dias para se preparar, cuidaram muito mais da parte física do que do entrosamento, do ritmo de jogo, coisas que só vão sendo adquiridas com o andamento das partidas. E este foi o gol da vitória do Santos, passe do Felipe Cardoso, ex-Oswaldo Cruz, gol do Jean Mota, 1-0 ali mais para a reta final da partida, na Vila Belmiro, no sábado, que garantiu esses primeiros 3 pontos para o Santos. Será que o Felipe quis dominar essa bola para virar ou ele quis dar esse tapa para trás mesmo? Eu imagino que até a primeira noção dele tenha sido para dominar, mas a hora que ele viu já o Jean Mota chegando, ele já virou o pé e conseguiu dar um belo passe. Aí o Felipe Cardoso acredito que vai ter boas oportunidades, até porque o Santos não se reforçou tanto para a temporada. Tá aí, um belo gol, uma boa vitória do Santos. Agora, não foi melhor que a vitória do São Paulo, vitória com goleada, com muitos gols e animando o torcedor para esse começo de temporada, né, João? Sim, uma goleada por 4-1, também no sábado, mas no Pacaembu, São Paulo bateu, despachou aí o Mirassol. Sábado de estreias no gol, Thiago Volpe, lá no ataque estava o Pablo, mas quem saiu na frente foi o Mirassol neste gol contra. O primeiro tempo, São Paulo ainda buscou empate, mas foi uma etapa de não muitas emoções, viu? Todas as emoções ficaram mesmo para o segundo tempo. Aí o São Paulo conseguiu a virada, o Mirassol teve um jogador expulso e o terceiro gol, que a gente vai ver agora, foi um belo gol, uma bela jogada do Reinaldo, depois achando o Nenê e o próprio Reinaldo concluindo essa jogada. Então, São Paulo conseguiu essa boa vitória, mas como eu disse, para o Santos vale para o São Paulo. Foi 4-1, mas vamos com calma, a temporada está começando, vamos ver o que aguarda essas equipes nas próximas partidas. São Paulinos falando que a gente não ia nem ter tempo para mostrar tanto gol aqui, viu? Conseguimos. Já começa cornetando, viu, João? Agora vamos falar dos outros 2 grandes paulistas que não começaram tão bem, empatando, e o Corinthians com um gol lá no finzinho, quase começa com derrota esse campeonato, né, João? Sim, o Henrique salvou o Corinthians no último lance da partida, conseguiu um gol de cabeça, porque quem abriu o placar foi o São Caetano ontem na Arena Corinthians e o resultado no final ficou em 1-1. Eu não gostei muito, Murilo, da questão da criatividade. Também acho que é cedo, vamos com calma, mas o Sornosa ali faltou um pouco de entrosamento com o Jadson, os dois que agora têm mais essa função de armar o Corinthians, e o Timão não conseguiu sufocar o São Caetano. Ficou um jogo muito daquilo que o São Caetano queria mesmo, só se defendendo, sem muitas emoções, mas também vamos ver se com o tempo consegue-se esse entrosamento. Reestreia do Fábio Carille também no comando do time. E algo que deve acontecer muito com os times grandes, né? O time menor busca um gol, às vezes encontra e aí se fecha. Sim. E aí o time grande que se vire para marcar um gol no meio daquela retranca toda, né, João? Pois é, e os times do interior se reforçaram bem para esse Paulistão, até jogaram bem essa primeira rodada. Acho que vai ser um bom campeonato no final das contas. Legal, faltou a gente falar do Palmeiras, que também empatou num jogo com o RB Brasil. Sim, e com a presença de um prudentino na partida, no comando do RB Brasil, Antônio Carlos Zago, nasceu em Prudente e ele teve uma passagem muito boa como zagueiro pelo Palmeiras. O Verdão, diferente do Corinthians, eu achei que foi bem na criatividade, mas aí não foi legal na marcação. Principalmente aquela questão dos volantes do Palmeiras não se acharam, bateram cabeça e com isso o Verdão ficou apenas no 1-1 lá em Campinas ontem. Vou trazer informações agora para a gente em relação à sequência do campeonato, é isso, João? Vamos lá, a gente tem uma arte aqui com a tabela, com a segunda rodada do Paulistão. Na quarta-feira, Corinthians tem compromisso e o Palmeiras também. Já na quinta é a vez do Santos e do São Paulo, mas a gente vai falar mais durante a semana dessas partidas. Legal, tem todos os detalhes dessa rodada do Paulista no Globo Esporte. Daqui a pouquinho a gente fala agora de esporte regional, falando da Copa Mercosul, lá em Rancharia, já está em reta final, né, João? Em reta final, inclusive, Murilo, esse é o primeiro destaque do Globoesporte.com/TV Fronteira de hoje, que a gente já vai te apresentar por aqui. A Copa Mercosul está na reta final, hoje temos já algumas categorias com as finais, semifinais e termina amanhã a Copa em Rancharia. E nós estamos abordando por lá uma matéria sobre o time que veio de mais longe do Rio Grande do Norte e conseguiu um título na Copa Sul-Americana em Epitácio e está na semifinal na Copa Mercosul em Rancharia. Então, esse é apenas um dos destaques e a gente espera a galera lá no portal. Legal, João. Obrigado pelas informações hoje. Valeu, até mais. Valeu. Fronteira Notícias vai para o intervalo deixando você com um destaque do repórter David de Tarso.
A sua conta de energia está vindo muito alta? Olha, se isso está acontecendo com você, fique ligado no Fronteira Notícias, porque ao vivo a gente vai conversar com o representante da concessionária de energia de Prudente e região. Confira também os bastidores da preparação do jornal Bom Dia Fronteira, que a partir de hoje está começando em novo horário. De olho, vamos dar uma olhada no relógio. Olha só, meio-dia, 37 minutos. Meio-dia, 40 minutos, começou o prazo de matrícula para os alunos que queiram estudar a partir deste ano em alguma escola estadual aqui na região. A gente tem algumas informações aqui para você saber exatamente como proceder. Você que tem interesse em estudar em alguma escola estadual, a gente tem as informações aqui. Você deve procurar a escola mais próxima da sua casa ou a que você pretende estudar para fazer a inscrição. No caso de menores de 18 anos, o procedimento deve ser feito por pais ou responsáveis. Para fazer a matrícula, é preciso apresentar nome completo, data de nascimento, endereço residencial e também um telefone para contato. Outras informações importantes. Aqui, o pai ou o responsável interessado pode consultar a matrícula do aluno em qualquer escola ou pelo site da Secretaria Escola Digital. É só inserir a data de nascimento e o registro do aluno. Quem não sabe o RA do aluno pode procurar uma unidade de ensino para então obter essa informação. Se existir vaga na escola, a matrícula é feita na hora. Se não tiver vaga disponível, o sistema aponta qual a escola mais próxima em que o aluno pode estudar. Caso a escola fique longe da residência, o Estado diz que fornece o passe escolar e vale lembrar que os alunos que já estão matriculados na rede pública têm vaga garantida para continuar os estudos. O Fronteira Notícias tem recebido reclamações de moradores da região por causa da conta de energia. Todas as queixas são muito parecidas. O valor cobrado subiu bastante em relação aos meses anteriores e, segundo o pessoal, sem explicação, já que os hábitos em casa continuam os mesmos. Sobre esse assunto, a gente vai conversar agora com o David de Tarso, ao vivo, saber exatamente como é que está funcionando isso. O David, que passou, inclusive, boa parte da manhã lá em Presidente Bernardes. O pessoal anda reclamando muito por lá, né, David? Boa tarde. Demais, Murilo. Muito boa tarde a você, boa tarde a todos. Pois é, nós fomos inclusive para entrevistar duas pessoas que mandaram solicitação para a gente, né, para ouvi-los. Mas quando a gente chegou na cidade, olha, eu e o Luciano Silva que fomos até lá, não conseguimos contar quantas pessoas tinham reclamando da conta de energia que subiu muito. A maioria subiu em média R$100. As pessoas dizem que não tem ar-condicionado, por exemplo, os consumos são os mesmos, né, os hábitos são os mesmos, mas mesmo assim subiu demais a conta de energia. Inclusive a gente encontrou um caso lá do Ney. O Ney é o seguinte, a conta de energia dele aumentou R$87 de um mês para o outro. Passou de 364 kWh para 359, diminuição de 5 kWh. Só que a conta dele aumentou R$87. Ele não consegue entender isso e muitas outras pessoas também não conseguem entender essa situação. Vamos ver os depoimentos. 359 kW e veio o valor de R$361. Em novembro, 364 kW e veio R$273. Consegue entender essa conta? Não, até agora não, nem com as especificações aqui. Meu aumento aqui veio de R$ 69,65 para R$ 104,75. O senhor aumentou o consumo? Bom, que eu saiba não, porque eu moro sozinho, né? Eu não tenho ar-condicionado. Não houve aumento no consumo, pois eu estive 27 dias fora de casa, eu e a minha família todinha, e minha conta veio R$180, sem ninguém dentro de casa usando. Deixei tudo desligado. Veio um aumento absurdo. Mês passado a gente gastou 140 de luz e esse mês veio 277 e a gente até diminuiu o gasto, até porque a gente não, como foi mês de dezembro, a gente não passou todos os dias em casa e mesmo assim ela meio que dobrou. E você consegue entender essa conta? Não consigo entender o valor e não concordo com esse valor. Estou horrorizada. Não só ela, muitas outras pessoas estão horrorizadas com essa situação. Por isso, nós convidamos o representante da Energisa, que é a concessionária que administra energia aqui em Prudente e também região, para explicar para a gente. Primeiro caso, o do Ney, que a gente viu que diminuiu o consumo dele, mas aumentou R$87 a conta. O que está acontecendo com ele? Esse caso nós vamos ter que analisá-lo, para poder trazer uma informação mais precisa para vocês, que nós não tivemos tempo para fazê-lo antes dessa entrevista. Nós recebemos a informação há pouco, nós vamos estudar o caso e traremos a informação assim que possível.
Sim, nós até consultamos a assessoria 11h20 da manhã, né? Agora a gente já está próximo da 1h da tarde, mas, claro, a gente vai sempre em busca de respostas. Nós vamos trazer aqui no Fronteira Notícias primeira edição. Agora, quanto aos outros casos, eu gostaria que tivesse uma explicação, né, sobre o porquê, porque a gente não está na bandeira vermelha, pelo que eu saiba, né? Não, não estamos. É importante ressaltar que não houve reajuste na tarifa autorizada pela ANEEL nos últimos meses. O último reajuste que nós tivemos ocorreu em julho do ano passado. Nesse período, normalmente ocorre um aumento no consumo das residências. As crianças, não estando na escola, ficam mais em casa, assistem mais televisão, ouvem mais rádio, tomam mais banho. Então, historicamente, há um aumento de consumo nessa época do ano. Mas a pessoa relatando que viajou, né? As pessoas às vezes nem ficam em casa ou não mudam o hábito de consumo e subindo R$100 a conta de energia. O que está acontecendo? Pode depender também do período de leitura. Às vezes, o período em que a leitura será feita na unidade consumidora não representa o período em que ela esteve ausente. Então, precisa olhar essa questão do período de leitura. A conta ela pode variar em virtude do número de dias de consumo, a alíquota do ICMS também. Aqui nós temos a alíquota até 200 kW, ela é de 12%. Caso consuma mais de 200 kW, a alíquota já passa para 25%. Isso também pode impactar no valor final da conta. E de que forma que a pessoa pode buscar informações da conta dela para que, né, não tome um susto aí ou até mesmo reveja essa conta, porque é o que justamente as pessoas reclamam, né? Nós colocamos à disposição 0800 7010 326, é nossa central gratuita, de atendimento gratuito, nossas agências de atendimento também, no nosso site também há formas da pessoa entrar em contato conosco. Ficamos à disposição aí porque uma explicação tem, né? O aumento, a energia, ela é fruto do consumo, da potência do equipamento e das horas de utilização. Tá certo, muito obrigado pelas suas informações. Claro que, né, as pessoas reclamando tanto, a gente talvez volte a falar nesse assunto, trazendo a resposta, inclusive, do Ney. E a gente vai continuar nessa história porque realmente chama bastante atenção, né, Murilo? Verdade, quando é um caso pontual, às vezes a explicação de variação no consumo ajuda a explicar, mas são muitas pessoas reclamando e, claro, a gente vai acompanhar isso e também orientar as pessoas a fazer reclamação não só junto à empresa, mas também existem outros órgãos. Obrigado, viu, David, pelas informações. As reclamações também podem ser feitas no PROCON. Nesses primeiros 21 dias do ano, no PROCON Municipal, foram registradas 7 queixas. No mesmo período, no ano passado, foram só 2. O PROCON fica na rua Júlio Tiese, número 220, fica na antiga estação ferroviária. O telefone 3221-2710. E nesta segunda-feira, o Bom Dia Fronteira ganhou mais tempo e começou a ser exibido a partir das 7h30 da manhã. Tudo para levar mais informação da região até você. Os trabalhos para colocar o Bom Dia Fronteira no ar têm início muito antes da hora do jornal começar. No dia anterior, a produção trabalha, atenta a tudo o que está acontecendo. Vai atrás das notícias das pessoas que vão contar as histórias delas para você. Pouco mais de 5h da manhã e a Thalita Lopes já está aqui na redação. Junto com o Tiago, ela escreve e organiza tudo que vai ao ar durante o jornal. É daí que tem que se prestar bastante atenção naquele reloginho. É a contagem regressiva para o início do Bom Dia Fronteira. A gente entra bem cedinho, um pouco antes das 5 da manhã, tem que escrever todo o jornal. Tudo que a gente fala, a gente está a par do assunto, a gente apura tudo, a gente escreve tudo. Tem que editar matéria, tem que conferir matéria. Então o trabalho é bem corrido para que, a partir das 7h30 da manhã, né, com esse novo horário, estejamos com tudo pronto para poder trazer todas as informações da melhor maneira possível. Enquanto isso, nas ilhas de edição, as reportagens são editadas e conferidas. Nesse momento, a Thalita Lopes já está no camarim. Tudo pronto, o Bom Dia Fronteira está no ar. Bom dia, 7h32. Com uma pegada dinâmica para te informar logo cedo com as primeiras notícias do dia, que está só começando. E tem muito mais gente envolvida nesse processo, viu? Enquanto a Thalita está lá no estúdio, o pessoal que fica por trás das câmeras trabalha, para que você veja tudo direitinho da sua casa, do trabalho, da padaria, onde o telespectador estiver. Bom, enquanto a Thalita está lá no estúdio, o pessoal de casa está assistindo o jornal, estava aqui
coordenando esse sincronismo, para que tudo corresse bem. Tanto a Thalita conversando com os repórteres, com o pessoal no estúdio, que é a Simone e o Paulo na previsão do tempo, e também para que a gente não estoure o tempo do jornal. Então o meu trabalho foi acertar todos esses tempos, cronometrar, conversar com eles através do ponto eletrônico. A partir dessa semana, o jornal começa em novo horário, às 7h30 da manhã. E as notícias da nossa região têm mais espaço na programação. O Bom Dia Fronteira ganhou um bloco a mais. Agora são 30 minutos de informações para você do Oeste Paulista. E está terminando o Bom Dia Fronteira de hoje. Muito obrigada por ficar com a gente. Só reforçando então, o Bom Dia Fronteira começa agora às 7h30 da manhã e vai até às 8 horas. E agora vamos saber o que vai estar em destaque hoje à noite no Fronteira Notícias, segunda edição. Cíntia Aquino vai contar pra gente. Cíntia, boa tarde. Boa tarde, Murilo. Boa tarde a você que está em casa. Bom, a gente começa com aquele alerta importantíssimo de todo cuidado máximo no trânsito, porque nós vamos trazer, Murilo, os números do Infociga, né, que é aquele balanço da quantidade de mortes no trânsito, um balanço aí fechando o ano que passou. Os números foram divulgados e a gente vai trazer tanto na cidade quanto nas rodovias. Importantíssimo todo mundo ficar sabendo para evitar esse tipo de coisa. E vamos mostrar também um projeto que acaba de ser lançado de apoio psicológico, né, acompanhamento psicológico e capacitação para os agentes penitenciários de Pacaembu e Oswaldo Cruz. A gente sabe que aqui a nossa região concentra uma das maiores concentrações de penitenciários do estado. Então, esse apoio para melhoria da qualidade de vida, também melhoria da qualidade de trabalho. Vamos ouvir eles vão ouvir quais são as dificuldades e a gente vai mostrar, então, trazer informações sobre esse trabalho importante, né, para esses profissionais. Os agentes vivem uma rotina muito pesada, de muita responsabilidade, muito estresse. Interessante isso. A gente vai acompanhar logo depois de Espelho da Vida. É isso, aí, Cíntia? logo depois do Espelho da Vida. Acompanha a novela, a gente está chegando com muito mais. Fechou. Cíntia, obrigado. Tchau, tchau. Valeu. E eu fico por aqui com Fronteira Notícias dessa segunda-feira. A gente vai deixar você com imagens da região e alguns recados importantes do dia. Esse aí é o Centro de Prudente, agora meio-dia 52 minutos. Hoje vence o pagamento do IPVA para veículos com placas final 9. E a gente fecha o giro com imagens ao vivo lá de Dracena. Você pode conferir mais notícias da região ainda hoje no Fronteira Notícias, segunda edição. E amanhã tem mais um Bom Dia Fronteira, que agora está começando em novo horário, a partir das 7h30 da manhã. Um bom começo de semana para você. Tchau! Fronteira Notícias, primeira edição. Oferecimento Torra, a moda do preço baixo. E Tamboré Prudente, o residencial alto padrão fora dos padrões. Viva novos tempos.